Livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Espero. Glória a Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Gálatas, logo depois de Coríntios, você vai achar aí, facinho. Amém? Amém? Todos encontraram? Diz assim a infalível palavra do Senhor. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Você pode dizer amém? Tome seu assento, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos fora dado, mais uma vez, de poder falar do amor de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro. Eu acredito, e hoje, quando nós estávamos aqui no decorrer do culto, desde o início, eu senti e sinto a presença dele aqui neste lugar. Os hinos que foram entoados, a adoração, os louvores que foram entoados, a palavra que já fora lida nesta noite, falou comigo, falou ao meu coração. E eu tenho certeza que tem alcançado também o seu coração. É bem verdade que hoje é um dia onde as pessoas, o mundo para falar acerca da Páscoa. Eu gostaria muito de ministrar acerca da verdadeira Páscoa, o significado da verdadeira Páscoa. Mas me coube a responsabilidade nesta noite de poder aqui falar um pouquinho daquilo que nós estamos hoje em todas as nossas congregações, pastor? Em todo o nosso campo está se trabalhando acerca desse tema que é frutificar. Nós tivemos aí alguns dias de congresso, digo eu que foram poucos, podia ser muito mais. Tenho recordações de quando as festividades eram 3 dias, cada um para cada departamento, E foram reduzindo. É uma pena que nós tivemos ali poucos dias, mas foram dias valiosos, Foram dias na presença do Senhor, aonde nós ouvimos palavra de Deus, aonde nós vimos o mover do Espírito. E nessa noite aqui não há de ser diferente. Deus está presente e com certeza Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta noite. Você pode dizer amém? Muito bem. Então, irmãos, mediante a este tema que está no nosso campo, no princípio, no começo desse estudo, nós já ouvimos aqui no último culto que nós tivemos aqui, no terceiro domingo do mês passado, nosso pastor nos antecedeu falando acerca do amor, da alegria, da paz, que é o fruto do Espírito em nós. Você pode repetir isso comigo? O fruto do Espírito, mais forte, mas eu sei que você almoçou hoje. O fruto do Espírito em nós. Muito bem, foi isso que nós aprendemos no nosso último culto, que o nosso pastor aqui ministrou aos nossos corações. E ele enfatizou muito acerca do amor. E é bem verdade, irmãos, que sem o amor, a Bíblia diz que você pode gastar ou dar todo o seu dinheiro. A Bíblia ela vai mais além e ela diz que você pode pegar e dar o seu corpo para ser cremado ou queimado. Se não tiver amor, nada disso valeria. Tudo que você faz precisa ter amor, ou seja, você não pode fazer nada obrigado. Tudo que você faz precisa ser feito com amor, principalmente tratando-se para o nosso Deus. Amém? Amém, irmãos?
hoje pela manhã, acredito que os irmãos já estão cansados de me ouvir, né? Hoje pela manhã nós estávamos aqui lecionando e eu disse aqui no início da aula que o Deus que nós servimos é um Deus que se importa, é um Deus que se importa com o quê? Ele se importa com que tudo aquilo que nós fazemos para Ele seja feito com dedicação, seja feito com amor, seja feito, irmãos, da melhor forma possível, porque é assim que nós fazemos para os nossos filhos. Todos que têm filhos aqui sabem e vai dizer como eu, tudo aquilo que você não alcançou, você quer que seu filho alcance, tudo aquilo que você não conseguiu, você quer que seu filho alcance. Agora imagine um Deus que está no céu e olha para os seus filhos aqui e diz: eu quero o melhor para o meu filho, eu quero o melhor para a minha filha, mas nós precisamos aprender a dar o melhor para o nosso pai. Estávamos conversando em casa durante esses dias, comendo um peixe, glória a Deus por isso, né, Luizinho? Você está me devendo, Luiz, viu? Está me devendo a tilápia. Cadê a irmã Neuza? Ó, cobra ele, viu? É duas coisas já, né? Já é o pudim e a tilápia. Vai pagar hoje, Luiz. Olha, glória a Deus por isso. Então nós estávamos comendo um peixe, irmãos, e aí nós estávamos comentando acerca disso, irmã Márcia, e nós falávamos acerca dessa bondade de Deus, falávamos acerca desse amor de Deus, e aí eu recitei, Renata, e disse assim: olha, eu sempre tive algo comigo, né? Ou seja, os meus filhos, eles vão alcançar de mim aquilo que eu ver a dedicação deles, porque é muito fácil o filho, irmãos, receber algo de mão beijada, quando não conquistada, ele não valoriza da forma precisa ou da forma que precisa ser valorizada. Então eu sempre digo: eu quero dar o melhor para o meu filho, mas quero ver do outro lado ele merecendo aquilo que eu estou fazendo o esforço para que eu não tive, para que ele tenha. Agora, trazendo para a vida espiritual, você acha que é diferente? O nosso Deus que estás no céu, Ele olha para mim e para você, e hoje de manhã eu disse isso aqui: quem é que merecia estar aqui, irmãos? Faz uma análise aí na sua vida. Quem é que merecia estar sentado aqui, bonito, vestido como você está vestida, calçado como você está calçado? Mas sabe o que acontece? A misericórdia de Deus alcançou a minha e a tua vida. E hoje você está aqui para quê? Para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pelo que Ele faz? Sim, mas também pelo que Ele é. Mas pastor, por quê? Porque se Ele não fizer, você glorifica-o da mesma maneira? Você o adora da mesma maneira? Porque nós até cantamos, irmã Márcia: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele ainda continua. Nós cantamos, mas será que isso na prática é verdade? Nós vamos ver, porque quando nós falamos acerca do fruto, note que a Bíblia, ela fala do fruto no singular. Nós temos o hábito de dizer os frutos do Espírito. Na verdade, é o fruto do Espírito, e este fruto do Espírito, Ele vai distribuindo em nós as suas ações. Ou seja, o que é que vem acompanhado no fruto do Espírito ou do fruto do Espírito? Se eu lhe perguntar qual é a diferença entre o fruto da carne e o fruto do Espírito, o que é que você me responderia? Ou o que é que você me falaria? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que o fruto da carne, você vai ver lá, ele é concupiscência, ele é lascívia, e aí tantas outras coisas mais. Mas interessante que este fruto da carne, muitas vezes, ele opera até mesmo no nosso meio. E vou lhe provar como isso, porque o fruto da carne, ou a obra da carne, melhor falando, a obra da carne, ela é gerada pelas nossas próprias concupiscências, ou pelos próprios desejos carnais. Isso se chama obra da carne. Você quer ver uma coisa que a gente vê muito nos nossos dias e no nosso meio? Os nossos companheiros que estão na minha retaguarda vão concordar comigo. Quando o homem é soberbo, quando o homem, irmãos amados, busca o estrelismo, quando ele termina uma ministração, ou quando ele termina um diálogo, ou seja, uma palestra, ele bate no peito e ele diz assim: olha, hoje eu preguei demais. Fruto da carne, ou obra da carne. Porque quando o Espírito atua em nós, nós não fazemos nada, nós não produzimos nada, porque é o Espírito quem direciona, é o Espírito que encaminha, é o Espírito que vai mostrando. Eu não faço nada. Pastor, prova, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, Paulo dizendo: olha, eu fiz muitas obras
trabalhei muito, trabalhei mais do que os demais. Aí ele para e diz, eu não, mas aquele que opera em mim, é ele que realiza a obra. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Quando se tem este fruto do Espírito, nós vamos caminhar e aprender sobre a longanimidade, sobre a benignidade e sobre a bondade de Deus habitando em nós. É bem verdade que, como disse o nosso irmão aqui que antecedeu, Felipe, ele diz que este fruto, e é verdade, é como eu falei hoje pela manhã, uma vida uma vez alcançada, a Bíblia diz que dentro dela jorra rios de água viva. Este rio não é para matar só a sua sede é saciada, mas tem alguém que precisa tomar desta água, o vizinho da tua casa, o vizinho que mora na rua de trás, talvez na sua escola, talvez na sua faculdade, alguém precisa provar da água que você também provou. Falei nesta manhã acerca da mulher de Sicar, ou acerca da mulher samaritana, alcançada pelo poder da palavra, alcançada por Jesus naqueles dias, ela ganha Sicar para Jesus. Sabe o que é isso? O fruto começando a desenvolver dentro dela. Só pode alcançar alguém quando se tem o fruto desenvolvendo dentro dele. Só quando se tem alguém desenvolvendo, só quando alguém se deixa ser usado pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos para a atuação de Deus, quando nós olhamos para a atuação do Espírito, nós vamos olhar e observar acerca, irmãos, Deus é bom demais. Diga comigo, Deus, mais forte, Deus é bom. Você consegue e tem coragem de falar isso para quem está do seu lado? Diga para ele, Deus tem sido bom com você. Olha dentro dos olhos dele, irmão, não tem vergonha não. Diga para ele, Deus tem sido bom com você. Eu acho que o mínimo que a pessoa deve dizer é dizer, glória a Deus, graças a este bom Deus. Porque para mim ele tem sido muito bom. E esse Deus, irmãos, ele dá para nós dons espirituais, irmã Neuza. E aí eu fiquei me perguntando qual a diferença entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Felipe antecedeu aqui dizendo, mas vamos lá, os dons espirituais, ele está aliado à capacidade de Deus, dada a cada crente para a manutenção ou para a edificação do corpo. Volto a dizer, os dons espirituais está atrelado, está ligado, está aliado à capacidade que Deus, preste atenção, é Deus que dá, irmã Márcia. O dom não é teu, o dom não é meu, o dom pertence a Ele. Nós só somos instrumentos dEle para ser usado na hora certa, no momento certo que Ele quer. E Ele tem olhado para mim e para você dizendo, eu quero te usar, porque você canta. Aleluia. Você profetiza para você mesmo, usa-me Deus. E aí quando Deus olha e fala, deixa eu te usar, você se retrai. Às vezes você vê situações, às vezes você vê momentos e você não se deixa ser usado por Deus. Felipe contando aqui acerca do shopping, eu acho que eu contei isso aqui na escola bíblica dominical. Nós estávamos ali aguardando no estacionamento do supermercado aqui no Copersica, e de repente, irmãos, eu vi a irmã Amabile saindo do mercado. Ela me cumprimentou, a paz do Senhor, pastor, disse a paz do Senhor, irmã Amabile. E aí nós conversamos 2 palavras, ela foi para o carro e ela estava guardando as coisas no carro. De repente vinha vindo um rapaz atravessando o estacionamento. Quem tem o fruto do Espírito, irmão, tem visão. Ele tem benignidade, ele tem bondade. E quem tem bondade, ele não consegue ver uma pessoa se afogando, irmãos, nas drogas, nos vícios, e ele ficar simplesmente calado. Não, ele quer que aquela pessoa seja alcançada, transformada, modificada, porque o nosso Deus ainda muda, transforma, liberta o homem e leva para o céu. E eu fiquei observando, irmãos, e a irmã Amabile, sem perca de tempo, ela foi levar o carrinho no lugar onde eles ficam, e o rapaz cruzou o caminho dela. Momento necessário. Não é que ela estava foi na hora certa, no momento certo, no momento preciso. O rapaz cruzou o caminho dela, e aí automaticamente o rapaz pediu para ela um valor. Ele disse que estava com fome, e eu atrás observando. E ele disse assim, olha, eu estou com fome, a senhora pode me dar um dinheiro para me comprar um pão? A irmã Amabile
abriu a bolsa, começou a pegar um valor para ele e disse: olha, antes de eu te dar esse valor, deixa eu te falar algo. Olha aí quem tem o fruto. Olha quando o fruto começa a se desenvolver, irmãos. Olha quando nós começamos a ver o agir de Deus, porque o fruto do Espírito, ele está ligado, irmãos amados, através. Porque quando nós aprendemos no último culto, ele em nós. Agora o fruto operando através de nós. Ou seja, o fruto alcançando outras vidas, o fruto alcançando outras pessoas necessitadas. Você acredite ou não, Felipe, mas nós precisamos, não é amanhã, é hoje, de pessoas, de homens e mulheres com os frutos automaticamente visíveis. O que é isso, pastor? Sendo explorado. Acreditando num Deus que realiza milagre, acreditando no Deus que faz. E aí a irmã Amável começou a conversar com aquele homem, e eu automaticamente percebi que ela estava falando do amor de Deus. Ela ia dar o valor para ele, mas ela começou a dizer: olha, tem um Deus nos céus que olha por você e que quer tirar você da sua situação. Sabe que aquele homem olhou para ela e disse: eu já conheci esse Deus, e hoje eu estou afastado dos caminhos dele. Aí a irmã Amável falou para ele assim: o que custa, o que depende de você voltar? Ele disse: eu não tenho força. Aí ela disse assim: se eu orar por você aqui agora, você acredita, você crê que Deus pode restabelecer as suas forças? Ele disse: eu acredito. Aí ela me chamou: pastor, por gentileza, vem aqui. No meio do estacionamento, ela estende a mão, eu estendo a mão. Eu quero saber, irmão, se alguém está vendo, se alguém está olhando, que alguém vai julgar. Não é uma vida que precisa ser alcançada pelo Evangelho e a palavra. Começamos a orar por a vida daquele homem. Resumindo, ele começou a chorar. E quando ele começou a chorar, ele disse para nós assim: eu queria agradecer a vocês. Aí eu disse: mas pelo quê? Ele disse: porque hoje eu estava destinado, eu estava decidido a dar cabo na minha vida, mas eu fui alcançado através desta oração. Aleluia, bachuricanda labahai, alabasurianda labachai. Oh glória! Quem tem o fruto do Espírito, ele não consegue ver a pessoa, irmãos, morrendo e ele sem fazer nada. Pelo contrário, ele começa a fazer com que o Espírito desenvolva dele, ou através dele. Porque você pode se perguntar e dizer: pastor, eu vou salvar o mundo tendo o fruto do Espírito dentro de mim? Eu vou dizer para você: o mundo não será transformado pelo fruto que está dentro de você, mas principalmente pelo fruto que vai se manifestar através de você. Será que deu para você entender? Ele pode não ser mudado pelo fruto que está dentro, mas ele vai ser alcançado quando você começar a deixar com que esse fruto se desenvolva. Quando você começar a tratar com benignidade, com misericórdia, com bondade, com longanimidade. Pastor, existem na Bíblia, se você for buscar, você vai encontrar diversos homens e mulheres, tanto na antiga aliança como na nova aliança, homens que foram alcançados pela palavra, que agora começaram a se desenvolver através do fruto do Espírito, ou do fruto que agora começa a desenvolver dentro deles. Aqui hoje nós temos o culto da família, com a participação dos nossos adolescentes. Não que isso aqui é só para vocês, mas para toda a igreja. Mas guarde isso, adolescentes. No livro do Êxodo, melhor dizendo, no livro do Gênesis, capítulo de número 37, nós encontramos uma história de um homem que você já deve ter ouvido essa história centenas de vezes. Um homem chamado José. José no Egito, não é José do Egito. José não era do Egito, ele estava no Egito. Ele não fazia parte do Egito, ele simplesmente estava no Egito. E você sabe como José entrou no Egito, mas eu não quero me apegar a isso. Só para você entender que alguém que tem o fruto do Espírito, ele age da forma certa, ele age na hora certa, ele faz a coisa certa. Porque quando o fruto do Espírito, ele entra, irmãos, eu disse hoje pela manhã, uma coisa é você ouvir a palavra, outra coisa é a palavra entrar dentro de você.
você ser ouvinte, outra coisa é você começar a praticar aquilo que você ouviu, aplicar aquilo que você ouviu. É difícil, mas é aqui que você começa a desenvolver o fruto do Espírito em você. E disse hoje pela manhã, uma vez alcançado por esta palavra, você começa a aprender o que é ser verdadeiro adorador. Seja aqui, seja na rua da sua casa, seja na escola, seja escondidinho. Porque aonde você acha que está escondido, os olhos de Deus estão te vendo. Percebe, irmãos, que todos nós, eu disse isso aqui também, acho que na primeira aula que eu disse que todos nós, irmã Neuza, a senhora já está dirigindo? Irmã Neuza, dirige não? Pastora dirige, né? Só dirige. Pastora, vou dizer uma coisa. Quando a gente vai fazer alguma coisa errada, estou dizendo que a senhora faz, tá? Mas motorista é uma bênção, irmãos. Motorista às vezes quer cortar a volta. Simplesmente quando está atrasado. Ele diz, eu vou por aqui mesmo, aqui é mais rápido, né? Vou cortar caminho aqui eu chego mais rápido. Motorista é uma bênção. E quando você vai fazer uma inflação que não pode, o que é que você faz? Você começa a olhar para os lados, para ver se não tem um amarelinho, para ver se não tem um guarda, um militar, porque você tem medo de ganhar uma multa. É assim ou não é, motoristas? Sim ou não? Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Não tenho vergonha de falar, porque eu disse, Jesus, eu nunca mais vou fazer isso. Eu vinha vindo de Campo Limpo, tem aquela ponte ali entre o Boa, e antigamente não podia fazer aquela conversão ali. E eu atrasado, irmãos, indo para trabalhar, e aí eu fiz aquela conversão. E quando eu fiz a conversão, saí do posto, entrei na marginal. E não pode fazer, você tinha que ir lá na frente, virar ali perto da igreja Regeneração. E quando eu entrei com aquela coisa, sabe, ninguém está vendo, não tem polícia, não tem crente aqui, né? Tem crente, não tem irmã do ciclo de oração, mas esquece de olhar para cima, que tem 2 olhos como chama de fogo, que está te vendo dentro do quarto, está te vendo na frente do computador, está te vendo debaixo do cobertor com o celular. Ele está vendo todos os lugares. Não tem onde escapar. E aí eu fiz a conversão, Renato, e entrei na marginal. Quando eu entrei na marginal, todo feliz da vida, porque agora eu vou ganhar tempo, quando eu olhei no retrovisor, 2 guardas de moto. E aí, irmãos, a perna no coisa começa a tremer, né? Eu disse, Jesus, o que eu fui fazer? Não era melhor ter ido lá na frente, coisa de 5 minutos a mais, ter feito a conversão certa. E agora? Agora eu vou ficar aqui, tomara que ele não pare. Deus, cega. Não, Deus não vai cegar. Foi você que errou. Foi você que fez a negligência. Deus não vai cegar os olhos não vai. Eu errei. E aí, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí o pai olhando, mas não foi você que quis? Aí escutei a irmã Camila. Uau! Aí de novo, eu fiz, sabe aquele negócio? Acho que não é comigo. Aí de novo. Uau! Aí eu olhei no retrovisor ali. Encosta. Aí eu encosto. Quando eu encostei, desceu um guarda. O outro ficou em cima da moto. Aí desceu, ele começou a olhar para o carro, assim, era uma caravana velha que eu tinha, irmão, que só a misericórdia de Jesus. Quem já teve carro velho, que você ri porque não é você, viu? Quem já teve carro velho aqui sabe o que eu estou falando, viu? Pneu daquele jeito, irmão, precisando de cabelo. Estava careca, estava ficando igual eu, assim já. E eu disse, Jesus, agora vai prender o carrinho que eu tenho, né? Vai prender, né? Não tem o que fazer. Aí o guarda começou a olhar para o carro, aí ele veio até a porta do carro, olhou para mim. E disse assim, você viu o que você acabou de fazer? Eu disse, vi sim senhor, seu guarda. É que eu estava atrasado. Ele falou, não tem desculpas para inflações. Você precisa andar de acordo com o que a lei ensina. Irmãos, aí eu comecei a vir para a palavra. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Não é você que ensina. Não é você que prega. Irmão, como é difícil você agora trazer para você e aplicar, né? Estou falando de mim, não tenho vergonha de dizer não. Sabe por quê? Essas palavras mais próximas aqui são da minha boca, são os meus ouvidos. Então primeiro ela corta aqui e depois ela vai cortando aonde ela precisa. Mas Deus está falando com alguém aqui dentro hoje. Eu preciso desenvolver o fruto do Espírito que está dentro de você para que pessoas sejam alcançadas através da tua vida. Vai vendo. O guarda começou a falar assim, e aí? Você viu a inflação? Eu disse assim, vi, seu guarda. Aí eu disse assim, eu sei que eu estou errado, né? Aí ele olhou para o carro, olhou para o estado do carro. Aí o que estava de capacete, em cima da moto, ele não tirou o capacete. Perceba, ou ele me conhecia, ou ele não queria que eu visse quem ele era, meu Márcio. Aí ele com o capacete, ele olhou para mim e disse assim, olha, eu nem vou perguntar para você como que está o documento do carro.
Eu disse, graças a Deus. Que agora que agora que ia aprender mesmo. Aí eu disse, graças a Deus. Aí ele disse para mim assim, mas olha só, irmãos, você riu, mas a coisa é tão séria. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Por isso que eu digo, irmãos, ser crente aqui dentro, 4 paredes, adorar a Deus, dizer que vem adorar é muito fácil. Mas lá fora, mostrar a verdadeira adoração, a identidade de cristão é outra coisa. Nas suas ações, na sua forma de agir, na sua forma de ser. Aquele guarda olhou para mim e disse assim, olha, o que é que está escrito na palavra? Você precisa de estar de acordo com a lei da terra para estar de acordo com a lei? Irmãos, eu queria achar um buraco para botar a cabeça. Eu disse, seu guarda, o senhor está coberto de razão. E olha, diante de Deus e do Espírito Santo que está aqui agora, eu não faço mais essa inflação. Me comprometo. Pelo amor de Deus, mas não prende o carro. Mas não, eu estava me retratando porque eu percebi que o guarda é cristão. Eu percebi que o guarda conhecia a palavra. E ele não tirou o capacete. Ou ele me conhecia, ou ele não queria ver quem ele era. Só que ele começou a falar para mim, ele falou assim, olha, nós vamos deixar você partir, mas eu quero acreditar, segundo a sua palavra, que você vai agir de forma perfeita para que o céu se agrade de nós. Liguei o carro, ele ligou a moto, eles foram embora e eu parti para o meu caminho. Por que eu contei isso aqui, irmãos? Porque muitas vezes nós temos esse fruto do Espírito, mas às vezes a gente quer ultrapassar os limites. Quando nós olhamos para os livros do Gênesis, capítulo de número 37, adolescentes, a história conta de um homem por nome de José. José que foi parar no Egito. E lá no Egito é óbvio que Deus tinha um plano através da vida de José, pastor José Wilton. Mas o plano de Deus, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O plano de Deus nunca é frustrado. Vou dizer, irmãos, para que você entenda, o plano que Deus tem para a tua casa, para a tua vida, ele não vai ser frustrado. Tentaram acabar com o plano de José, tentaram, irmãos, amar contra a vida de José, mas sabe por quê, Maneus? José estabeleceu limites, José sabia até onde ia, sabe por quê? Porque algo dentro dele, irmãos, movia-se e mostrava para ele o que ele podia e o que ele não podia fazer. Tem fruto aí dentro? Será que o fruto e o Espírito tem falado dentro de você? Você pode ir só até aqui, daqui para lá você está em zona de perigo. Eu disse hoje pela manhã, que quando a gente pega um trem, quem já andou de trem aqui? Acho que quase todo mundo, né? Quem não andou vai andar, irmãos, é gostoso demais. Eu já viajei de trem, eu não sou do tempo dos anos das bolinhas não, irmão, viu? Mas quando eu conheci a Kátia, nós fomos viajar mais de 6 horas de trem. Coisa boa, coisa que acho que não volta mais. Tempo gostoso demais. Pegávamos lá na luz e atravessávamos esse horizonte aqui, viajando de trem. Só que interessante, quando você entra no trem, você passa pela catraca, você passa pelos obstáculos. E quando você chega próximo a pegar o trem, existe uma linha amarela, sim ou não? Sim ou não? Aquela linha amarela, ela significa que é uma linha de limites. Sim ou não? Ou seja, fique até a linha amarela. Quando você ultrapassa a linha amarela, automaticamente você está colocando a sua vida em risco. Dá para você entender? Que na nossa vida precisa ser estabelecidos limites. E o fruto do Espírito faz com que isso aconteça em nós. Irmãos, quando nós falamos de longanimidade, temperança, quando nós falamos de domínio próprio, quando nós falamos, irmãos amados, de agir com bondade, são estabelecendo linhas de limite. Pastor, o que é isso? Bondade é você saber tratar as injúrias, as defamações de forma sábia e inteligente. Você não é explosivo, você não quer pagar com a mesma moeda, porque é um fruto gerando dentro de você, e você age da forma precisa, da forma correta, da forma certa, porque quem peleja por vós não é vós, é aquele que opera em vós. E às vezes nós queremos agir com as nossas próprias forças, as nossas próprias maneiras, mas veja só, José estabeleceu limites. E qual foi os limites que José estabeleceu? A Bíblia diz que quando ele vai para a casa de Potifar, tudo quanto José punhava a mão, Deus prosperava.
Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quem tem o fruto do Espírito, irmãos, a tendência, já fala tudo. Fruto do Espírito é para frutificar. Irmãos, me perdoe, não tenho nada contra, tá? Pelo amor de Deus. Mas andar com a camiseta estampada no peito, frutificar, é bonito demais. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, bonito demais. Mas será que esta árvore não só tem folha? Será que ela não está robusta só de folhas? Quando na verdade Deus olha para você e diz, cadê os frutos? Aonde estão os frutos? Você precisa angariar frutos, porque o próprio tema nosso é frutificar. Que mês que nós estamos no ano? Que mês que nós estamos no ano, irmãos? Abril. Já estamos quase chegando no 5º mês do ano. E se eu lhe perguntar, melhor eu não, o Espírito Santo que me impulsiona a falar com você nesta noite, se ele te perguntar hoje, aonde estão os teus frutos, que você lá na virada do ano diz, Senhor, esse ano eu quero produzir. Aí você diz, Senhor, mas quantas oportunidades Deus te colocou? Quantos lugares Deus te levou? Quantos lugares Deus quis te usar e você simplesmente ficou olhando para os ares, dizendo, não, Senhor, usa outro, usa aquela, usa aquele outro. Aí ele olha para você e diz, não, você precisa frutificar. Você precisa fazer uso do fruto que está dentro de você, para que ele se expanda através da sua vida. Mas não, a nossa tendência, muitas vezes, irmãos, é recuar. Mas José não. Adolescentes, José, quando ele foi levado para a casa de Potifar, a Bíblia diz que tudo quanto José punha a mão, guarda isso no seu coração, porque quem tem o fruto do Espírito, aonde ele chega, ele floresce. Irmãos, eu não vou florescer aonde eu quero florescer. Eu estava falando com o pastor Elvitor, e eu disse assim, irmãos, imagine aqui comigo, cadê o Zé Paulo? Está lá. Zé Paulo é construtor e tem mais alguns irmãos aqui que também são construtores. Ou pelo menos sabe sentar um bloco, né? Precisa aprender, irmão. Quem não sabe, aprenda a sentar um bloco, viu? Porque pagar tudo não é fácil não, ainda mais hoje, viu? Precisa de aprender a sentar um bloco, pastor. E lá em casa, irmãos, pela misericórdia do Senhor, a primeira casinha que eu fiz, irmã Márcia, a Kátia fez até, vou contar que ela não está aqui, ela fez até uma musiquinha para a parede que eu fiz. As crianças cantam aqui, né? Havia um homenzinho torto. Aí a Kátia cantava para mim assim, havia uma parede torta. Porque a primeira parede que eu fiz saiu torta. E eu disse para ela, mas um dia eu vou aprender. Um dia eu vou aprender a fazer ela perfeita. E foi com o tempo que eu fui aprendendo. Mas vem cá, quem é construtor, observe comigo. Quando você olha para uma grande obra, você vê lá uma pilha de blocos. Porque o bloco é necessário para a construção de um templo. Não é isso, pastor? Eu vi que nós viemos conversando. Só que antes dos blocos serem sentados, pastor, vai um alicerce. Se não tiver alicerce, preste atenção, não adianta você usar o melhor material, não adianta você usar bloco estrutural, não adianta você usar concreto usinado, precisa ter base, precisa ter alicerce. Detalhe, como o pastor Elvito falou, a parede precisa ser feita em cima da base, não pode ser fora. Tem que ser em cima da base que você fez. É assim ou não é, Zé Paulo? Lá no Tamoio, essa casinha que a Kátia cantava da parede torta, eu encontrei, quando eu comecei a cavar, um tronco de árvore. Pequenininho, irmãos, mas gordinho. Aí eu disse, isso aí para mim é fichinha. Ah, irmão, que coisa boba que eu fui falar. Comecei a cavar, e cavar, e cavar. E aí raiz atrás de raiz. Eu disse, esse negócio não acaba não, gente. Aí eu olhei para meu cunhado que é construtor e disse para ele, Manuel, vamos fazer o seguinte, vamos passar esse alicerce, vamos dar a volta nesse tronco de árvore e continuar o alicerce. Ele disse, negativo, tem que tirar, meu amigo. Eu disse, rapaz, mas o negócio é fundo demais, irmão. Esse negócio eu vou chamar Sansão para arrancar um negócio desse aqui, né? Irmãos, nós passamos quase um mês para tirar aquele tronco de árvore. Mas eu aprendi, irmã Neuza, que era necessário tirar o tronco. Eu não podia, porque o construtor, ele constrói da forma precisa e necessária. Eu não sei se você está entendendo. Quem tem domínio sobre os blocos não somos nós.
Porque nós representamos os blocos. Quem tem domínio sobre os blocos é o construtor da obra. E o construtor, ele coloca o bloco aonde ele quer. Irmãos, eu não posso escolher se eu vou para a sala, se eu vou para a cozinha ou se eu vou para a lavanderia. Uma coisa é certa, aonde o construtor te colocar, você vai florescer. Aleluia! Porque tem pessoas, irmãos, que quer florescer, mas ele quer escolher o lugar que quer ir. Às vezes ele quer construir fora do alicerce. Aí Deus diz, não, peraí, o construtor aqui sou eu. Você precisa vir para cá, você precisa ir para lá. Aí diz, Senhor, mas por que eu tenho que ficar lá embaixo? Você sabia que às vezes ninguém dá valor para os que estão embaixo, mas é os de baixo que sustentam a estrutura toda da casa. E às vezes nós ficamos reclamando, não, eu quero ficar na entrada, eu quero ficar no lugar de destaque. Aprenda, irmãos, que todo lugar que o construtor te colocar, a ordem dele é que você floresça. Todos têm um valor na mão deste condutor ou construtor. Aleluia! Será que é eu que escolho? Não. Mas a Bíblia diz, adolescentes, que aquele jovem vai prosperando, e agora ele começa a entender que Deus o colocara no lugar certo. Quando Deus o coloca no lugar determinado, a Bíblia diz que tudo vai bem, a casa de Potifar vai prosperando. Aí sabe o que acontece? Ele é assediado pela mulher de Potifar. E aí entra aqui a história, quando ele estabeleceu limites. Quando a mulher chega para ele e diz assim, ó, Zezinho, vamos deitar comigo? José e olha disse assim, não, fruto, aleluia, limites. Ele sabia que queria. Irmãos, espera aí, José, ele tinha todos os motivos e podia fazer, podia, homem, jovem, a carne na flor, da sedução, a mulher de Potifar o seduzindo. Potifar não está em casa, vamos deitar comigo? José disse, como posso pecar contra Deus? Temor, verdadeiro adorador, irmão Deus. Como posso eu pecar contra o céu, contra meu Deus e contra o meu Senhor? Ele colocou até o Senhor dele, dizendo, como eu vou trair a Deus e o meu Senhor que me confiou? Sendo que eu disse para ele que a única coisa que eu não tocaria era na sua esposa. Limites. Mas só pode alcançar esses limites, adolescentes, quando se tem o fruto do Espírito. Sabe por quê? O salmista diz assim, olha, esperei com paciência. Paciência é um dos frutos, ou seja, um dos frutos desenvolvidos através de nós. Quando está impaciente, nós agimos de formas inconsequentes. E eu vou dizer algo aqui muito notório na noite de hoje. Quem vive, escuta isso, quem vive hoje sem pensar no amanhã ou na morte, está vivendo de uma forma insoluta ou de uma forma irresponsável. Vou dizer, quem vive hoje sem pensar no amanhã ou na sua morte, você está vivendo de uma forma irresponsável. Por quê? Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas o Espírito em todo o tempo está falando dentro do meu coração, muda, 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 muda. E muitas vezes, irmãos, eu sou retrucante, eu acho que aquilo são vozes da minha cabeça, mas aí o Espírito diz assim, eu quero através de você desenvolver a bondade, a longanimidade, a benignidade. E vocês conhecem a história, adolescentes. José passou por tudo aquilo, foi parar na cadeia de Faraó. Dentro da cadeia, interpreta o sonho do padeiro, do copeiro, enfim. José olha para o padeiro, para o copeiro e diz para ele assim, olha, você vai sair daqui. E quando você sair daqui, não se esqueça de mim. Lembra de mim. Quantos anos passaram? 2 anos. Esquecido pelo homem, mas lembrado na memória de Deus.
Você pode estar esquecido pelos homens, mas Deus não se esquece de você. Deus tem uma aliança, Deus tem um trato, Deus tem algo na minha e na tua vida. Deus tinha na vida de José, mas sabe o que eu vejo aqui? A longanimidade, a paciência, pastor. O fruto trabalhando na vida de José. José soube esperar, adolescente. E na hora certa, no momento certo, o faraó sonha. José interpreta o sonho de faraó. E aí o faraó olha para ele e diz assim: qual é a solução para o nosso problema? Ele, sem perca de tempo, ele diz: você precisa escolher um homem inteligente, sábio. Aleluia. E ele começa a dar as características de alguém que tem um fruto. E aí faraó olha para cá, olha para lá. Parece-me na história, pastor. Faraó andando, olhando, coçando, passando a mão na coroa. Aí o Espírito Santo dá um start. E ele olha para José e diz: poderia ter alguém como este, em que haja o Espírito de Deus. Aleluia. 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 Deus coloca José num cargo que não existia. Pergunto: havia cargo de governador no Egito? Deus cria do nada aquilo que eu preciso, ou aonde Deus precisa me colocar. Pastor, eu não vejo saída, eu não vejo porta. Pastor, eu quero fazer uma faculdade. Se você ficar no centro da vontade de Deus, fazer com que esse Espírito deixa entrar dentro de você e o fruto florescer, com certeza Ele vai abrir porta onde não tem porta. Ele vai te colocar onde você precisa chegar, porque Ele ainda é Deus na minha e na tua vida. Diga comigo: José. Mais forte: José chegou. Chegou aonde? Aonde Deus queria que ele estivesse. Deus precisava de José ali. Mas o que vem mais bonito na história, que os anos se passam. Vocês conhecem a história? Houve fome na terra onde estava seu pai e seus irmãos. Eles vão para a cidade, eles vão para o Egito comprar comida. E é aqui que nós vemos o fruto sendo desenvolvido. Quando os irmãos dele chegam lá, José e a irmã Cris tinha todos os motivos para trazer a vingança. Mas a paciência, irmãos, ela é um dos frutos que desenvolve você tratar a injúria com bondade. Aleluia. A calúnia com amor. Foi o que fez José. Quando José viu, vamos e venhamos, irmão, vamos aqui dentro de um pensamento lógico. Quando José viu seus irmãos, irmã Neuza, com certeza, como homem, José quis fazer o quê? O que eu e você queria fazer. Agora eles vão ver. Agora, irmãos, peraí, vamos ser sinceros. Irmão, um camarada foi jogado numa cisterna. E agora, peraí, a pergunta: vocês acham que eles colocaram José devagarzinho? Jogaram José. Não quiseram saber se José caiu de ponta cabeça e quebrou. Não. Eles simplesmente queriam dar cabo na vida de José. Agora José está com o queijo. Como é que diz lá na terra dos mineiros? A faca e o queijo na mão. Ele diz: é agora que eu vou plantar a vingança. Mas o nosso Deus nos ensina, né, irmã Neuza, no texto que nós lemos de manhã, que o nosso Deus não é como os homens, porque Ele desenvolve em nós o caráter de Cristo. Ele desenvolve em nós a personalidade de Cristo. Quando José olha, ele até tem, mas aí ele olha para dentro e diz: não, eu tenho fruto. Ele chama os irmãos, vai para casa, dá alimentos. Aí acontece tudo aquela cena. Manda os irmãos embora, trama uma forma para que traga seu pai. E aí, irmãos, a gente vê que a história que era para se virar uma vingança, vira uma história de amor, uma história de paz, uma história de alegria, uma história de gozo, uma história, irmãos amados, onde o povo, a história conta, irmãos, Flávio José vai contar que quando eles entraram no Egito, eram cerca de 70 pessoas, quando saíram, era cerca de 3 milhões de hebreus. Frutificou. Diga comigo: frutificou. Chegaram poucos, mas o fruto fez com que a frutificação viesse a acontecer. Pastor, mas o senhor está falando do Velho Testamento, a Antiga Aliança, e assim sucessivamente. Tá bom, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 16.
A Bíblia diz que Paulo vem de uma caravana de missões. Paulo vem, irmãos amados, de uma caravana de obras. Paulo vem desenvolvendo o fruto do Espírito que está dentro dele. Porque uma vez alcançado pela palavra, lembram? Paulo estava indo para Damasco, Paulo alcançado pela palavra, Paulo alcançado pelo próprio Deus. Paulo vai para a rua direita, chega lá, fica por 3 dias, recebe a renovação, recebe o Espírito Santo, muda a pessoa que ele era, de perseguidor passa a ser perseguido, e agora começa a desenvolver dentro de Paulo o Espírito, ou o fruto do Espírito. Quando o fruto do Espírito vai desenvolvendo na vida de Paulo, o tempo não dá para a gente falar, mas quando você olha para o naufrágio, lembra do naufrágio? Paulo estava sendo preso, e aí houve um naufrágio. Paulo podia deixar todo mundo morrer, mas dentro dele havia um fruto, irmãos, e ele diz, não, eu não posso deixar, e aí ele vai direcionando aquelas pessoas, dizendo, vocês precisam comer, né? Se todos aqui que ficarem, não vai morrer ninguém se ficar dentro do barco. Cuidado, fruto desenvolvendo através da vida de Paulo. Mas vamos lá, Paulo chega, irmãos amados, lá no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo de número 16 a seguir, a Bíblia diz que Paulo está esperando pelos irmãos, ali próximo a Atenas, próximo da rua chamada Rua da Adoração, e essa rua, irmãos, era uma rua onde havia muitos deuses, desde o começo da rua até o final da rua, havia muitos deuses, e agora que eu me lembrei de um adolescente, ainda ontem, irmãos, lá na sala da minha casa, adolescente bem pequeno, quase criança, acho que ele é mais criança do que adolescente, né? Quantos anos? É criança, 8 anos de idade, pastor. Nós estávamos sentados na sala de casa conversando, quando eu comecei a narrar e falar para ele desse acontecido de Paulo. Aí ele olhou para mim e disse assim, pastor, é verdade. 8 anos, ele disse para mim, lá tinha o deus Poseidon, lá tinha, e começou a falar o nome dos deuses gregos. Eu disse, onde foi que você aprendeu isso? Foi aprendendo na palavra, na escola dominical, na igreja. E ele foi falando, irmão, e aí ele falou até do panteão, ou seja, o céu que os gregos tinham. Pensa você que o grego tinha um céu só para eles. A mitologia grega, irmãos, acreditava muito nas ficções gregas. E é por isso, irmãos, que em Hollywood, eles apresentam muitos filmes fictícios acerca de deuses gregos. Ou seja, eles acreditam que os deuses descem à terra, coabitam com mulheres, e aí vão surgindo a Mulher Maravilha, vai surgindo o Superman, e assim sucessivamente, jovens. E é por isso que Hollywood trabalha em cima disso, porque isso é uma mitologia grega. E Paulo, quando entra, irmãos, melhor dizendo, Paulo, quando esperava em Atenas, lê lá o texto, a Bíblia diz que o Espírito se movia, pastor, dentro dele. Pastor, Vitor, vou dizer uma coisa para o senhor. Quando se tem o fruto do Espírito, ele não consegue dizer o quê? O pastor Vitor vai estar lá sozinho no culto ao ar livre? Não. O Espírito começa a se contorcer dentro dele, pastor. O Espírito começa a dizer, não, eu preciso estar lá para ajudar o pastor Vitor. Eu preciso estar lá para ajudar o Jorge. Eu preciso estar lá para entregar um folheto. Eu preciso estar lá para fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Não tem como eu ficar em casa olhando para a parede, enquanto os meus irmãos estão na batalha, na guerra, rumo aos céus, granjeando almas para os céus. Olha as oportunidades que Deus dá para nós, irmãos. Domingo que vem tem uma cruzada evangelística. Aí vem a pergunta aos nossos olhos, quem se habilita aí? Isaías, quem há de ir por nós? Aleluia. Mas eu quero fazer missões na África. Nada contra, eu quero fazer missões no Peru. E às vezes Deus fala, eu quero que você faça na rua da sua casa primeiro. Eu quero que você faça no seu bairro. Por isso que Jesus fala para os discípulos, primeiro na Judéia e Samaria, e depois nos confins da terra. Às vezes nós queremos, irmãos, para fazer missões você não precisa pegar um navio, um barco, não. É só atravessar a rua da sua casa. Tem gente morrendo do lado da sua casa. Tem gente morrendo perto de você. Hoje mesmo você veio para o culto e tinha alguém lá querendo se separar, um casamento desfarelando. Aí Deus se coloca em situações dizendo, olha, tem um fruto aí dentro, e esse fruto precisa ser desenvolvido. Se deixe ser desenvolvido pelo Espírito de Deus que há dentro de você. E aí, irmãos, Paulo, a Bíblia diz, e eu começo a concluir, que Paulo, ele se comove. Irmã Beth, a Bíblia diz que Paulo vai se comovendo. O que é isso? Fruto do Espírito. Ele não consegue ficar quieto. Por causa da
idolatria daquela nação, daquela cidade. E aí vocês conhecem a história. Irmão Durães, Paulo começa a andar nas ruas de Atenas, rua da adoração. Parece-me ver um deus, Poseidon, outro deus, Azera, outro deus. E aí foi indo. E Paulo, quando chega lá na frente, a história conta que Paulo vê um altar. Não é, pastor? Ele vê um altar e o altar estava vazio, não tinha Deus. E embaixo estava escrito, ao Deus desconhecido. Aí o Espírito Santo, irmã Cris, aquele que quer fazer com que o fruto desenvolva dentro de nós, o Espírito Santo falou, olha aí, ó. Esta é a oportunidade, é a brecha. Esta é a brecha que você vai entrar e vai falar do amor de Jesus Cristo. E a história conta, irmã Renata, que ele começa a pregar sobre Jesus, porque isso é fruto. Isso é desenvolver o fruto em nós, para que pessoas sejam alcançadas. Quando Paulo começa a pregar, prende a atenção dos gregos. Eles ficaram igual vocês estão agora, olhando para mim assim. Já estou terminando. Eles ficaram assim, porque prendeu a atenção dos gregos, porque Paulo começou a contar acerca de Jesus. Ele disse, olha, ele veio à terra. Quando Paulo diz que ele veio à terra, mexeu com o pensamento daqueles homens, porque os gregos acreditavam na mitologia grega. Eles acreditavam que os deuses vinham à terra e formavam semideuses. E aí Paulo pega o gancho e começa a pregar sobre Jesus. Ele começa a pregar sobre Jesus. Sabe qual é o título que dão a Paulo? Chamam Paulo de paloreiro, ou seja, barulhento. Quem é esse camarada com essa doutrina aí? E aí sabe o que fazem? Pega Paulo e arrasta ele, leva ele para um lugar, um palanque, e aí ele diz, ei, nos conta mais sobre esse Deus. Quem é esse Deus? Que doutrina é esta que você está pregando? Paulo não perde a oportunidade. Até quando você vai perder a oportunidade, irmãos? Reflita um pouquinho. O fruto quer desenvolver dentro de você. O fruto quer agir dentro de você. E a pergunta que não quer se calar, até quando eu e você vamos perder oportunidades? E aí Paulo, irmão, sobe naquele palanque. E aí ele começa assim, ó atenienses, vejo que vocês são cuidadosos com os deuses que vocês têm. Paulo não foi arrogante. Paulo foi sábio. Paulo soube entrar, soube sair. Paulo tinha algo dentro dele chamado bondade. Paulo não chega lá dizendo, olha, joga tudo isso aí fora, que isso aí não presta, não. Paulo olha e diz, olha, eu sei que vocês prezam pelos deuses que você tem. Só que eu percebi também que vocês deixaram um altar, e esse altar, com medo de vocês acharem que algum Deus ficou sem receber reverência, vocês deixaram um altar lá ao Deus desconhecido. E eu vim falar desse Deus desconhecido. Quando Paulo começa a falar daquele Deus desconhecido, a história vai dizer, irmãos, que Paulo prende a atenção deles de uma tal forma que eles perguntam para Paulo, Paulo, conta-nos mais sobre esse Deus. Quem é esse Deus? Como isso acontece? E Paulo começa a pregar o Evangelho. Paulo começa a narrar o Evangelho. E Paulo vai dizendo, olha, esse Deus um dia veio à terra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, só essa aqui para mim concluir. Paulo começa a dizer assim, olha, teve uma vez que esse Deus que veio à terra, ele estava no barquinho junto com os discípulos. Meus amigos. E Paulo contando, estou parafraseando a história só para você entender. Paulo contando acerca de Jesus e mamás. E ele diz, olha, os meus amigos estavam no barquinho com ele. De repente, duas vezes aconteceu. Uma vez ele estava no barquinho, dormiu, o vento se levantou. Esse homem chamado Jesus levanta, acalma o mar e acalma a tempestade. Quando Paulo conta aquilo, os gregos olham e dizem assim, como pode ele ter poder sobre Poseidon? Porque Poseidon para eles era o Deus dos mares. Paulo falou, rapaz, você não conhece o Deus que eu sirvo. Você não conhece esse Jesus que veio à terra. Esse Jesus, uma outra ceifa, ele estava do outro lado e mandou os discípulos atravessarem o mar. E aí sabe o que aconteceu? Os meus amigos começaram a atravessar o mar. E quando eles estavam atravessando o mar, perto da
meia-noite, levanta uma tempestade, levanta uma dificuldade, porque você acha, irmão, que quando você começar a florescer, quando você começar a realizar obra, você acha que não vai levantar vento? Você acha que não vai levantar tempestade? Não, vai levantar vento, vai levantar tempestade, mas aquele que acalma o vento ainda faz a coisa acontecer. Aleluia! Aí Paulo diz assim, olha, perto da meia-noite, estavam eles num barquinho, de repente o mar se levanta, de repente eles acham que ia morrer, quando eles olham, quem é que vem andando sobre as águas? Aí Paulo, mais audacioso, diz, ele vem andando em cima de Poseidon. Aleluia! E aí, irmãos, você sabe como é que ficou o grego, né? O grego falou assim, mas quem é esse Deus? Aí Paulo diz assim, Yeshua, Iemachia, esse é o meu Deus, o Deus ao qual eu sirvo. Meu querido, minha querida, aprenda pelo amor de Deus, que há nas nossas vidas uma oportunidade única. E a oportunidade, irmãos, é de desenvolver o Espírito através de nós. O Espírito através de nós. Imagine você deixando ser usado por esse Espírito. Lá na sua escola, lá no seu trabalho, aonde Deus te colocar. Lembra da lição do construtor. Aonde Deus te colocar, você vai florescer. Não importa em que lugar Deus te colocar. O importante é que aonde Ele te colocar, Ele vai fazer florescer. Mas pastor, estão levantando injúrias, estão levantando calúnias, e é aqui que desenvolve o fruto do Espírito. Você tem ele dentro de você. No momento certo você não vai agir da mesma forma, você não vai maldizer, mas você vai pagar o mal com o bem. Você vai transmitir aquilo que está gerado dentro de você, para que as pessoas entendam que você tem longanimidade, que você tem benignidade, que você tem temperança e tem domínio próprio, cuja Bíblia diz que contra estas coisas não há lei. Posso ouvir um amém da igreja? Eu quero que nessa noite, irmãos, esta palavra possa ter alcançado a sua vida. Porque quando eu estava lendo e meditando, é muita coisa para se falar, irmão. Meu pastor está aqui na minha retaguarda, e ele sabe, irmãos, o tanto de riqueza que, se nós pudéssemos aqui desmiuçar, tem dentro desse conceito de frutificar. Tem dentro desse conceito de fruto do Espírito. Mas uma coisa é certa, quem tem o fruto do Espírito, irmãos, ele não consegue ficar parado. Deus não te chamou, ei, preste atenção, Deus não te chamou para ser crente e assistir culto. Se você dá uma olhadinha para debaixo, porque nós somos chique, Ney, nós somos chique, porque as nossas cadeiras nem mostram os parafusos, estão embaixo, mas se você pôr a mão por baixo dessa cadeira aí, você vai ver parafusos e porcas. Esses aí são os crentes que é para ficar parados aí, viu? Mas você não, você é para movimentar. Sabe por quê? O meu Deus se movimenta em som de adoração, é muito forte o toque da sua mão. Já parou para pensar? Enquanto você se mexe e movimenta, os céus se mexem em seu favor. Se eu ficar plantado e parado, nada vai florescer. Mas se eu me colocar na dispensação do Espírito, lembra o que eu falei? O fruto, uma vez sendo alcançado, vai florescer em minha vida, vai florescer na sua vida a manifestação dos frutos, que é o amor, a paz, a longanimidade, a temperança, que é o domínio próprio, e assim sucessivamente. Posso ouvir um amém? Permite-me, pastor, coloque de pé em nome de Jesus. Eu acredito que todos que estão aqui nesta noite são crentes, mas quem sabe, irmãos, nos faz a necessidade de perguntar, porque às vezes nós temos pessoas que vêm à igreja e às vezes ele está tão carregado de problemas, ele está tão carregado, as horas já se foram. Nós viemos preparados para trazer algo mais, mas as horas já passaram. E ele vai ao culto às vezes e ele pensa e diz, olha, hoje vai ser meu último culto, eu não vou mais, eu vou desistir. E eu tenho certeza, irmãos, que esta palavra ela tem um endereço.
Eu tenho certeza que o fruto do Espírito quer desenvolver dentro de você, para que ele age através de você. Uma coisa é ter ele dentro de nós, outra coisa é ele agir em nós, ou através de nós. E muitas vezes, se eu pudesse chamar 2 grupos de pessoas aqui, eu tenho certeza que viriam. Mas eu quero que você reflita aí dentro do seu coração e no seu lugar mesmo. Mas eu queria perguntar, quem sabe nessa noite, alguém está querendo desistir, alguém está querendo parar, alguém está desanimado, alguém diz, não, eu não vou mais à igreja. E a palavra do Senhor, não é minha, irmãos, a palavra do Senhor, a palavra que regenera, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que alcança, alcançou a minha e a tua vida nesta noite. E você diz, não, Senhor, eu não posso parar, porque eu estou como Paulo. Quando eu falo que eu vou parar, quando eu falo que eu não vou me fazer mais, isso me dói nos ossos. Se você está aqui nesta noite, nós queremos orar por você, para que Deus restabeleça as suas forças, para que este fruto floresça dentro de você, e que por onde quer que você passe, o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Se tem alguém aqui, irmãos, que está afastado, ou que quer parar, pelo amor de Deus, não perca a oportunidade, venha em nome de Jesus, nós estaremos orando pela sua vida nesta noite, e o nome do Senhor será glorificado. Tem alguém? Louvado seja Deus. Aleluia. Não tem ninguém? Está tudo bem com você aí? Está tudo bem com a tua alma? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Coloque a mão sobre o teu coração. Eterno e glorioso Deus, Pai de amor e de bondade, Pai ao qual nos deu a oportunidade de sermos alcançados, Senhor, por este fruto do Espírito, Pai. Esse fruto, Senhor, que a cada dia quer desenvolver dentro da minha vida e através da minha vida, Pai. E muitas vezes, Senhor, ele procura espaço, ele procura, Senhor, meu Deus, oportunidades para, Senhor, meu Deus, florescer em mim. Porque nós estamos carregando um tema, Senhor, meu Deus, que condiz com a Tua palavra, que nós precisamos, nesses últimos dias, fazer, meu Deus amado, valer o Evangelho de Jesus Cristo sobre a terra. Que pessoas sejam alcançadas através da minha vida, Pai. Que aquela coisa, Senhor, meu Deus, de alcançado para alcançar, não seja só palavras. Que aquela coisa de curados para curar, não seja só jargão, mas que seja em nós, Senhor, fruto do Espírito. Que pessoas possam ser alcançadas através da minha vida. Porque se a minha vida, Senhor, ela não impactar uma outra vida, do que vale a minha vida sobre esta terra, Pai. Esta vida ao qual o Senhor olhou um dia e teve misericórdia, meu Deus, e alcançou a minha vida. O Senhor me alcançou para que eu alcance outra vida. Portanto, Pai, que nesta noite, Pai, esta palavra, ela possa achar o endereço, Pai, ela possa frutificar, ela possa desenvolver o resultado ao qual ela foi designada, e o Teu nome ser glorificado na vida da Tua filha, na vida do adolescente, na vida do jovem, na vida da irmã do círculo de oração, na vida do obreiro, Pai. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, e a igreja diz: que Deus abençoe em nome de Jesus.